Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson, para quem não me conhece, eu sou programador e trader. Desenvolvo robôs para MetaTrader 5 para operar aqui na bolsa, na B3, né, na nossa bolsa nacional. Esse vídeo eu vou fazer para atualizar o pessoal que está adquirindo o Exterminador do Futuro. Acredito que dê para se basear nos outros, tá? O que está saindo mais agora é o Exterminador, então a gente vai fazer esse vídeo para o Exterminador. Se tiver uma demanda significativa, eu faço para os outros dois, tá bom? Lembrando que eu peço para vocês assistirem o vídeo, mesmo que ficar longo. A maioria pergunta e aí o WhatsApp fica cheio de perguntas, coisas que tem no vídeo. Então eu vou fazer aqui, vou explicar item por item, cada parâmetro para vocês entender. É o que o pessoal está pedindo. Vou fazer e depois vou mostrar algumas novidades que aconteceu aqui essa semana que me mostraram, tá ok? Bom, quando vocês baixarem o arquivo do site ou do WhatsApp, vocês vão ver aqui, ó, arquivo, abrir pasta de dados. Quando abrir essa janela, vem na pasta MQL5 Expert e coloca o robô aqui, em nenhuma outra pasta aqui, tá ok? Não renomeia, não coloca em outro lugar, não coloca seu nome, não faça nada. Coloca do jeito que eu te mandar, coloca aqui, tá bom? Indicadores, volta na pasta MQL5, Indicators e coloca todo mundo aqui. Também não renomeia, não cria subpasta, deixa aqui, tá ok? Feito isso, exibir, navegador, clica com o botão direito do mouse, atualiza. Você vai lá, clica duas vezes no nome do robô, mudei aqui o logo, os parâmetros de entrada, tá ok? Configura, se tiver o set, a gente já faz. Como é que se carrega o set? Abrir, vai estar lá nos presets, vai estar lá esses dois aqui, né? Que eu deixei no site, vai ter mais, mas depois eu falo mais pra frente. Clica duas vezes, ele já vai carregar. Se você fizer qualquer coisa e não souber como voltar, ou você carrega de novo ou reseta. Ele vai estar do jeito que é padrão. Então vamos lá. Explicar item por item. Quem já sabe vai pulando. Selecionar ativo. Por quê? Algumas pessoas... inicialmente ele foi desenvolvido por um mini índice, mas depois, né? Claro, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando. E aí o pessoal começou a rodar no dólar. E são ativos bem diferentes. Tive que fazer outros cálculos, outros algoritmos para se enquadrar no dólar, tá bom? Então, aqui você vai escolher o que você vai falar para ele que você vai usar. No começo a gente vai usar o índice mesmo. Filtro de tendência. Para o mini índice eu sempre deixo ligado, tá? Eu sempre deixo ligado. É aquelas linhas lá que mostra a tendência se tá compradora ou tá vendedora. Só para ele filtrar as entradas e só compra e só venda. Então é para isso que serve esse filtro. Quando você ligar o filtro, isso aqui vai desconsiderar, não precisa. Você não precisa escolher aqui porque ele já vai saber o que ele vai ter que fazer. Valor temporal é a quantidade de candles que ele vai utilizar para calcular as entradas. E o valor da média de preço
e não da média móvel, da média de preço que ele vai calcular também para fazer as entradas dos candles, ok? Se você quer só venda, se você quer só compra, número de contratos é a quantidade de contratos que você vai utilizar, contratos após primeiro loss. Então, você fez uma operação, deu loss, na segunda você vai colocar aqui, eu quero 2, deu loss de novo, eu quero 5, tá? Isso aqui é só um exemplo, não é que eu uso não, tá bom? Então, é para isso que serve. Uma outra coisa rapidinho, para que eu coloco tudo isso? São coisas que as pessoas vão pedindo e eu acho interessante, o que for interessante para a maioria, eu coloco. Lógico que existe outras coisas que eu fiz para um, para outro, mas e cobro, tá? Eu cobro essas alterações. Mas se eu achar que é interessante, que é uma melhoria significativa para o robô, aí eu coloco para todo mundo, tá bom? Stop loss. Se você deixar 0, aqui está dizendo que o robô vai calcular. Se você digitar qualquer valor aqui, ele vai utilizar o valor que estiver aqui. Se você tiver 0, ele sabe que ele vai ter que colocar, tá bom? Tempo gráfico do stop móvel. Isso aqui é uma coisa que foi levantada pelo Alex, se eu não me engano, e eu achei muito interessante. Por exemplo, você está num minuto, mas você não quer que ele ande num minuto. Você quer que ele ande com um gráfico de 5 minutos. Então ele vai fazer as alterações do stop móvel em cima dos candles de 5 minutos e não de 1 minuto. Para deixar o preço andar, né? Tá? Depois vocês vão saber por que coloquei corrente aqui. Definir take profit. Quando você fala definir take profit, você vai falar para ele o que você quer que ele faça. Como que ele vai sair da operação. Então nós temos take profit do robô. Quando você colocar take profit do robô, ele vai ignorar totalmente isso daqui e vai calcular, o take profit e vai colocar, tá ok? Se você colocar manual, ele vai utilizar o que está aqui, tá bom? E se você colocar o stop móvel, aí você coloca um take profit mais longo e ele vai utilizar o stop móvel até chegar no take profit. Então, ou ele pega o stop móvel ou ele pega o take profit. Se você deixar 0, ele vai parar no stop móvel sem take profit. O escudo. O que é o escudo? O escudo a gente começou a usar ele logo no comecinho, porque era take profit do robô. Como ele calculava sozinho, a gente não conseguia colocar um break-even, tá ok? Então, o que eu fiz aqui? Quando você ativar o escudo, você vai dizer para ele que em 70... não, porcentagem, tá certo. 70% do alvo, quando ele atingir 70% do alvo, ele vai trazer meu stop a 20% a mais, acima do meu preço de entrada. Então ele está andando, vamos ver aqui, ó. Ele fez uma venda e ele está andando. Aqui é meu take profit, por exemplo. Quando ele andar 70% dessa distância, ele vai trazer o stop para 20% a mais do seu preço de entrada, preço da posição, tá bom? Então é para isso que eu criei esse escudo, porque a gente deixava o take profit do robô, mas não sabia o que ele ia fazer, então precisávamos ter uma proteção ali na posição. Então é para isso que eu utilizei. Por enquanto a gente usa falso agora. Se você utilizar manual e colocar aqui 200 pontos, e aqui você vai colocar no break-even seu o que você quiser. Então, quando ele atingir 100 pontos, eu quero que ele fique no 0 a 0. Pronto. Então aqui, break-even, pontos de gatilho. O gatilho é 100 pontos acima ou abaixo, né, no caso de uma venda. 100 pontos, colocar assim, 100 pontos a favor da minha operação. Então, andou 100 pontos a favor da minha operação, ele vai mover o stop para o 0 a 0. Se você colocar qualquer valor aqui, ele vai somar esse valor a seu preço de entrada.
tá bom? Então é por isso que existe gatilho e pontos da posição, tá ok? Por enquanto, deixa assim. Bom, agora começa a entortar, porque qualquer coisa que eu coloco nova é uma coisa o pessoal entender e quer usar e mexe, e aí, enfim. Vamos ver se eu consigo ser claro e ajudar vocês. Porque tudo que eu coloco aqui é para ajudar. Mas às vezes acaba que eu não consigo explicar direito, ou não sei. O pessoal pega, não vê o vídeo e acaba aqui até atrapalhando as operações. O que é esse break-even IA? É um break-even que, se você colocar true, ele vai pegar tudo que você tem aqui. Se você tiver um take profit manual, ou take profit do robô, ou um stop móvel com take profit, aí ele mesmo vai calcular o break-even e fazer as alterações que ele acha que é viável. Ele vai colocar o stop onde ele acha que é. A primeira coisa que ele vai fazer é colocar no 0 a 0. Depois que ele colocou no 0 a 0, ele vai calcular de novo. Se o preço for andar a nosso favor, ele vai calcular mais um pouco. Mas esse mais um pouco é ele que vai ver. Pela distância que o preço, pela volatilidade do preço e tal, ele vai fazer tudo isso. Só que necessariamente precisa de um take profit aqui. Se não tiver nada, isso aqui não vai adiantar de nada. Né? Você vai colocar true, mas para ele não vai conseguir calcular porque ele não tem um alvo. Tá bom? Funciona quase igual o escudo, mas o escudo ele tem, a gente coloca os valores aqui, ele calcula sozinho. O que é ativar zeragem de segurança? Bom, você faz uma venda e o preço fica acima do seu preço por alguns minutos, certo? E aí, o que acontece? Ele começa a calcular qual a porcentagem, a porcentagem de acerto que essa posição pode dar. Então, dependendo que o preço fique muito, uma venda, né? Então, o preço fica aqui, ó. Ele fez uma venda aqui. Aqui, vai. Vamos dizer que ele fez uma venda aqui. Então, o preço ficou muito acima do seu preço de entrada. Não pegou o stop, mas ele ficou muito acima. Quando ele voltar aqui, dê para ele zerar no positivo ou no 0 a 0, ele vai fechar a operação. Vai tentar salvar essa operação. Mas ele tem que chegar numa porcentagem, né, nos cálculos dele, e ele vai ver que está muito acima. Então, qualquer pullback que fizer, ele entende que vai vir no seu preço e vai voltar na tendência aqui contrária da nossa posição. Então ele zera a posição lá no 0 a 0 ou um pouquinho de lucro se ele conseguir. Então é para isso que serve essa zeragem de segurança, tá? A maioria das pessoas não usa. Para que eu troquei? Isso aqui é a configuração do indicador do único indicador que a gente usa, visível na tela, que é o indicador do filtro de tendência. Para que eu mudei 10 aqui? Para que eu mudei 10? Para a gente não ficar tomando violinada. Só por isso. Um monte de gente tem 6, tem 4, não me lembro. Eu não mudo porque eu acho bonito ou acho legal. Não, eu mudo porque realmente eu consigo fazer uns algoritmos que me traz umas respostas e ele me trouxe algo em torno de 14, 12, mas eu achei muito esticado, aí eu fui fazendo alguns testes e a gente cheguei no 10. E achei que ficou muito bom. Né? Achei que ficou bem interessante. E aí o 10 é pra gente não tomar violinada. Claro, então uns stop que a gente tá tomando, essa semana foi bem difícil, mas é o jeito. Em janeiro, eu pelo menos aqui, com algumas pessoas que estão rodando na minha nuvem, 43% de lucro líquido, tá? Em janeiro. Aqui para mim, eu nunca rodei janeiro, nunca operei janeiro e foi bom. Parciais. Bom, parciais se eu tô aqui com o número de contratos, por exemplo, com 3, e eu tenho um take profit definido, 500,
Isso aqui é só exemplo, tá? Para eu poder colocar aqui. Vamos usar isso aqui. Volume da primeira parcial necessariamente tem que ser menor que 3. 1. Pontos da primeira parcial necessariamente tem que ser menor que 500. Então, se chegou a 100, eu quero que já saia com 1. Da segunda parcial, volume. Se eu tenho 3, sair com 1, sobra 2. Então, sobrou 2, eu quero sair com mais 1, com 200. E eu vou carregar 1 até chegar no 500. É para isso que serve as parciais. Mas eu preciso calcular corretamente. Qualquer erro que eu coloque aqui, o robô vai executar e aí você pode até abrir uma posição contrária. Tá bom? Eu estou vendo isso para vocês não conseguirem errar. Eu acredito que quando eu deixar esse vídeo já com o link lá, já vai estar pronto isso daqui, mas tem muita gente que não utiliza. Parcial, inclusive, eu não utilizo. Só deixo mesmo porque algumas pessoas fazem, igual eu falei para vocês. Eu deixo o que eu acho que seria interessante. Em horário de início das posições. Bom, 10h10, 16h30, fecha 16h40. Por que 10h10? Não é também um número, apesar de eu sempre ter esse toque, mas de colocar horas iguais, mas necessariamente esse item não apliquei esse meu toque. Fiz também o algoritmo e ele me trouxe algo em torno de 10h08, 10h12, alguma coisa assim, e aí fiz os testes de 10h10, foram os melhores resultados. Inclusive, em janeiro deu para provar isso. Então, o restante é a mesma coisa. Quem quiser fazer, por exemplo, das 10 até meio-dia e depois começar às 3 e acabar às 4, não tem problema nenhum. Tá? Deixa um intervalo aí de sem volatilidade para ele não operar. Vamos lá. Trava de segurança em reais negativo. Então eu coloquei o meu stop aqui, ó, stop loss 0. O robô vai calcular, mas se por um acaso eu colocar 100 pontos e estiver rodando um contrato, a cada 100 pontos, R$20. Isso aqui é para se pular o stop. Então eu venho aqui e coloco menos 25. Mas por que 25 se o stop é... O ônibus vai passar. Deixa ele passar. Parece um tanque de guerra. Por que menos 25 e não 20? Porque é o stop. Porque se eu colocar menos 20, ele vai fazer as duas coisas. Ele vai me estopar e vai abrir uma posição contrária. Tá? Então não é o que eu quero. Se pular meu stop, ele está indo contra. Então não vai ser legal, né? E aí, deixa aqui menos 25. Agora sim, eu não sei quanto eu vou usar. Eu estou usando o stop do robô. Tá? Eu estou usando o stop, o stop aqui, ó. Estou usando o do robô. Eu não sei quanto ele vai colocar. Só que assim, eu não quero que ele ultrapasse 100 ou 50, sei lá. 50 dá 250 pontos. É isso, tá bom? Operações diárias. Quantas operações você pretende que ele faça? Tem gente que coloca, porque se ele ficar batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, ele não quer. Então eu quero que ele faça 5 operações, tá? Se dentro dessas 5 operações ele bater meu valor diário de gain, fechou. Esses R$60 aqui é uma média em cima de um contrato, tá? Então ele está entregando R$60 por contrato, tá? Dólar muda algumas coisas só. No caso, o stop, take profit, vocês têm lá o set do dólar já prontinho, só carregar. Só vir aqui, ó, abrir, carregar o do dólar, tá bom?
eu não coloco valor de loss diário, porque ele se recupera muito bem. Só que R$ 150 eu já acho que é uma coisa acima disso, eu acho que não vale a pena ficar posicionado. Então, é só uma dica aí para vocês colocar um valor para você proteger, né, a sua garantia. Vamos só dar um OK para ver como ele fica aqui no gráfico. Tirar esse cara aqui. Não sei por que ele sempre aparece, né? Bom, a cara dele é essa. Não mudou nada. Tá certo? Então ele tem que ficar dessa forma. Tem que puxar os indicadores, tá? Não é para carregar no gráfico, tem que puxar. Vocês vão lá na caixa de ferramenta, no diário, e ver se ele fez tudo o que ele tem que fazer. Se ele puxou tudo os indicadores que ele tem que usar e se o robô foi carregado com sucesso. Tá bom? É isso que vocês têm que fazer. Às vezes quando eu falo, vai lá ver se tem alguma mensagem de erro, é aqui, ó, diário. É aqui onde vocês vê se sua conta é netting, se é head. Eu acho que ele não tá afim de conectar não, mas tá aqui, ó. Tá ok? Então é ali. Certo? Bom, mudou aqui a corzinha, mas coloquei o nome dele aqui. Então, se você fechar, ele vai tirar todos os indicadores da Terra. Então é isso, tá bom? Agora vem, eu acredito que eu tenha falado tudo. Bom, agora vem uma coisa que é a novidade. Eu fiquei uma semana com um cliente que rodou janeiro e um pouquinho de fevereiro o exterminador na conta real que ele me pediu, que ele queria fazer uns testes e que depois se desse certo, que ele fez na demo e tal, ele ia comprar para não sei quem, e ele cumpriu sim com a palavra, além de comprar para ele, comprou para o irmão, para o tio, enfim. Só que é o seguinte, ele veio falar para mim que ele roda em 10 minutos. Nós já ouvimos isso antes, o que estão aqui mais tempo já ouviu, tá? E ele me disponibilizou o set dele. Então eu vou deixar também no link para quem quiser rodar. Por isso que eu coloquei corrente. Porque agora os 10 minutos, não tenho 10 minutos lá, então precisa colocar esse corrente aí. Cadê? Aqui. Ó. Ativar break-even, inteligência artificial, statu. Eu não sei onde ele vai fazer o teste, mas só pra gente ter uma ideia. Qual que é o dia? Dia 10. Eita, tá em Petro. Já, eu tô quase dormindo, já tô cansado. Se você tiver estômago e conta para rodar ele, sugiro que vocês rodem. Os números que ele me passou foram impressionantes. Nada a ver com o que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, tá? Ó, isso aqui é o break-even da inteligência artificial já ativando. Take profit bem longo. Take profit bem longo. Começou essas horas aqui, o MetaTrader começa com essas coisas de
Dá problema no servidor, fica logando toda hora. Não sei se eu vou conseguir mostrar, não. Mas eu não vou fazer o backtest, não. Eu quero que vocês façam para vocês terem uma ideia. Ó, morreu. Acho que eles desligaram. Não foi? Foi, mas não tá mostrando. Quero que vocês vejam. Outra coisa, quando ele faz o backtest agora, eu pedi para ele tirar as grades já. Então, mas viu, ele vai sem grade agora. Não suporta aquela grade, cara. Muito chata. Aqui ele não pegou, mas é isso. É 500 pontos de loss e 500 ou 400 pontos de gain. Uma operação no dia. Apenas uma operação no dia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Dia 10. Não sei, eu queria mostrar alguma coisa aqui legal para vocês, mas não sei se vai dar certo, não. Enfim. E no dólar também. Então tem o set do dólar para 10 minutos agora. Testem ele. Tem o set do índice também para 10 minutos. E ele também roda na Petrobras. Se vocês, é sério, se vocês verem o resultado que ele me passou, é uma coisa impressionante de valores em reais. Ah, tá. Não vou falar a quantidade que ele roda também de contrato, porque não quero induzir ninguém a. Ele tem problema mental, não é possível, cara. Ele tem muito dinheiro, mas é doido. E apesar que ele confia, ele confia no robô, tanto que ele testou, acho que em novembro, dezembro, aí ele pediu para rodar em janeiro na conta real. Eu deixei, mas ele não tinha me falado nada. Aí ele me pediu algumas coisas, a gente conversou, eu pedi o set, ele me deu, então eu vou passar para vocês. Tá bom? E ele não vai ficar bravo comigo que eu falei isso, porque ele sabe que ele é doido mesmo. Ele mesmo já falou. Então, ó, uma operaçãozinha, 500 pontos, 100 reais. Qual que é a diferença? A gente buscava 60 reais por contrato e ele ficava o dia todo, não? Então, aqui, se ele tomar o stop, ele para, né? E não opera mais, certo? E se ele pegar um gain, é um gain de 500 pontos. Ó, esse foi no segundo dia. Realmente, assim, o backtest ficou um pouquinho diferente da real. A real ficou um pouquinho, acho que um pouquinho melhor até. Inclusive o dólar. Só que essa semana, em fevereiro, ele tá negativo. No dólar, se eu não me engano, no índice ele tá positivo. No dólar ele tá negativo. E o dólar, cara, o dólar, se vocês tiverem coragem também de rodar, eu vou deixar tudo lá no site. Vou deixar lá no site esses sets aqui. O dólar, deixa eu ver o dólar se tá correto aqui, mas. Não, esse stop móvel eu tava testando. Ah, tá, falar em testando. Caramba, não coloquei aqui, eu sempre esqueço isso. O dólar é esse. Esse cara aí. Tá. Outra coisa, vocês gostam muito de fuçar. Então, nada impede de vocês pegar esse set dele aqui e testar. Eu sei que ele já testou desde novembro testando. Então, eu acho que no dólar ele não colocou break-even. No dólar ele não colocou break-even. Eu acho, né? E também é uma operação também. Eu nem lembro. Ah, colocou sim. Ué, mas por que não foi? Bom, enfim. Mas eu acho que é 10 pontos. Vamos ver lá. Como eu falei, não vou ficar testando não. Ó, 15 pontos de stop. E 13 pontos de gain. Andou 8, mexe 2. Aqui começa às 9h30. Então, ó, pesado, hein? Mas ele ganhou dinheiro em janeiro. E eu vou rodar essa semana que vai entrar agora.
Eu vou rodar na minha conta real, quero ver. Espero que eu tenha sorte, né? Porque do jeito que eu sou. Agora, ó, por isso que agora eu coloquei ações. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só que no backtest, nas ações, o cálculo não fica legal, não. Preciso testar lá para ver se na conta demo, na conta real, ele consegue calcular. No, no backtest, não vai não. Ele erra algumas coisas assim. Nem sei o que ele fez ali, cara. Não tem nada a ver. Eu acho que aqui é o break-even. Não tem nada a ver com o resultado dele, do cara. Nada a ver. Esse eu não vou disponibilizar ainda não, tá? O 7. Tá vendo, ó? Olha que legal. 10 pontos. Só que aqui não compensa ser, por exemplo, eu coloquei 100 porque eu não vou colocar a quantidade que ele usa, mas 100 porque é o mínimo, né? Mas a gente, as, as corretoras trabalham alavancado. Então a gente tem pelo menos 1000 aqui, né? Trabalhar com 1000 ações, 1000 papéis, que fala, 1000 papéis. Mas já é uma coisa, a gente já tá evoluindo, né? A gente apanha pra caramba pra conseguir ganhar dinheiro. Ah, lá, foi o break-even mesmo que mexeu. Eu nem sei se ele utiliza break-even. Acho que ele não utiliza break-even em nenhum, cara. Em nenhum deles. Por isso que eu falei, mas eu coloquei porque eu acho que é necessário. Mas em ações eu não vou liberar agora não, tá? Bom, então é isso. Então tem lá essas novidades. Eu arrumei algumas coisas nele, nos cálculos. Então quando vocês pegar lá, já vai estar, na demo já vai estar assim. Lá no link da demo vai ter os dois 7 para 10 minutos menos das ações. Das ações ainda não, que eu vou testar primeiro para depois passar para vocês. Tá bom? Bom, é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus.